Bom dia, querido, graça e paz, terça-feira, estamos aí já entrando na semana e as nossas expectativas continuam naquilo que o Senhor tem para nos comunicar, para que os nossos olhos sejam abertos e que a gente possa manter a nossa motivação e a nossa animação, sabendo que Jesus venceu o mundo. Sabe, queridos, nós estamos ainda passando por um momento adverso, um momento de coisas inusitadas acontecendo, um momento de algumas privações, mas nós precisamos entender que nós não podemos viver com os nossos olhos na circunstância, mas os nossos olhos devem sempre estar na palavra e no Senhor. Eu gosto muito quando pensamos que os nossos olhos eles sempre devem estar elevados para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. E tratando sobre isso, eu quero também começar a falar com você sobre expectativas. Nós falamos ontem sobre expectativa na colheita e eu quero continuar tratando sobre como devemos pensar sobre as expectativas na nossa vida. Sabe, querido, eu gosto do exemplo de Davi. Davi, quando estava diante da circunstância adversa, que era o próprio Golias, Golias estava ali afrontando o exército de Deus, Golias estava ali trazendo temor, Golias estava ali com aquele exército cercando o exército de Deus, e Golias tinha um tamanho grande, Golias era muito forte, Golias tinha uma armadura poderosa. Naturalmente falando, não havia o que pudesse ser feito contra Golias, mas Golias era uma grande circunstância. Porém, Davi, ao olhar para Golias, ele não declara sobre a circunstância, mas ele demonstra a expectativa de vitória. Então ele pergunta lá em 1 Samuel 17, diz, no capítulo 17, versículo 26, diz que Davi perguntou: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O que ele está ali fazendo? Ele está perguntando qual é a colheita, porque eu já tenho a semente, eu já tenho o meu relacionamento com Deus. Então esse homem precisa ser derrotado e eu já tenho tanta convicção de que eu posso derrotá-lo que eu quero saber o que eu ganho com isso. Qual é a colheita dessa empreitada? E eu gosto porque Davi não trata a circunstância com o tamanho que ela apresenta para ele, mas Davi trata a circunstância da maneira que ele enxerga a circunstância perante Deus. E ele diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então ali ele determina com que tamanho cada um está se vendo e demonstra que há uma expectativa de colheita numa vida em fé. E, queridos, nós devemos entender que as nossas expectativas, elas vão providenciar as nossas vitórias, o nosso futuro. Nós podemos construir expectativas geradas em fé de colheitas do Senhor. E é bom a gente entender que o Senhor não está limitado a repetir coisas que Ele já providenciou antes. Eu e você não precisamos viver de testemunhos passados, de testemunhos de outras pessoas, porque Deus sempre está pronto para iniciar conosco algo novo. Eu gosto de pensar que Davi venceu Golias, mas a Bíblia fala lá em 2 Samuel, no capítulo 21, sobre outros gigantes que foram derrotados e cujas as derrotas renderam títulos a Davi. É interessante perceber que Davi ele matou o primeiro gigante, mas ele não foi o único gigante que Davi enfrentou com os seus homens. Muito depois nós vamos perceber lá em 2 Samuel 21, do versículo 16 ao versículo 22, que mais 4 gigantes foram vencidos pelos homens de Davi. E é interessante no versículo 27 que esses homens dizem para Davi: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel.
Então Davi, por ter sido o primeiro a ter feito aquele grande feito, em uma expectativa gerada em fé, ele estimulou outras pessoas a fazerem o mesmo. E antes, aqueles homens que temiam os gigantes passaram a lutar com os gigantes e não dependiam mais de Davi, preservavam Davi, porque consideravam que a inspiração que estava em Davi precisava ser preservada. E é interessante que no versículo 22, quando trata sobre esses gigantes, diz que esses 4 gigantes nasceram dos gigantes em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então nós vamos entender ali que Davi já nem estava lutando, mas o benefício, a herança, o título daquelas vitórias ainda vinha sobre ele, porque ele foi o primeiro a ter a expectativa certa e a enfrentar a circunstância com a convicção de que Deus era com ele. Sabe, queridos? E Deus vai estar sempre pronto a começar uma nova história através de mim e através de você. Nós vamos ver, por exemplo, que Abel inaugurou a primeira oferta das primícias, que nos inspira até hoje a dar o nosso melhor a Deus. Moisés inaugurou abrir o mar, mas sabe que Josué depois abriu o Jordão, porque foi nos passos de Moisés? E nós vamos ver isso também em Elias, ferindo as águas, e Eliseu fazendo a mesma coisa depois, porque sempre precisará ter o primeiro a fazer. Então, essa palavra é trazer uma expectativa a você, de que você não precisa viver nem do testemunho dos outros, nem precisa viver de testemunho velho, mas você pode esperar e aguardar sempre o novo de Deus, sabendo que Deus também tem expectativas em você de algo novo, de um renovo, de um desejo. Querido, nós estamos vivendo uma grande nova circunstância, da qual não tínhamos provado ainda. Mas eu gosto de pensar que se o inimigo das nossas almas é capaz de gerenciar, porque ele não cria nada, mas ele realmente altera aquilo que Deus fez, se ele é capaz de gerenciar algo tão grande, tão novo, como tem sido essa pandemia, eu fico pensando o que Deus não poderá fazer para que nós vençamos essa pandemia, essa quarentena e essa crise. Sabe, queridos, o tempo todo em Deus há um poder criativo. O diabo não é criativo. O diabo, ele deforma aquilo que Deus fez, mas ele não tem o poder criativo. Esse poder criativo, ele habita dentro de nós. Então, o novo, ele não pode vir do diabo. O novo, ele precisa vir de nós, que representamos Deus nessa terra. Porque em Gênesis diz que, no princípio, quando não havia nada, quando não havia forma, Deus criou os céus e a terra. Deus começou dizendo haja luz quando não havia luz. Então, querido, nós somos semelhantes ao nosso Pai e temos em nós o poder criativo, aonde devemos ter expectativa do novo, expectativa de algo que nunca foi feito, expectativa de algo que vai ser específico para a sua vida, para o seu chamado, para o seu propósito, para aquilo que Deus depositou sobre você. Você deve provavelmente conhecer Romanos 12:2, que fala sobre não se conformar com esse século. E conformar significa tomar a forma de uma forma. Quando nós colocamos um bolo, nós vamos fazer um bolo, nós decidimos através da forma qual vai ser o formato dele. Se eu quero, por exemplo, um bolo em formato de coração, eu vou pegar uma forma em formato de coração e derramar a massa ali para assar. Da mesma maneira é a nossa vida, mas nós não devemos nos conformar, entrar em conformidade com a forma desse mundo, mas devemos ter a nossa forma em Deus, como Eliseu, como Davi, como Moisés, como tantos homens que fizeram coisas inéditas. E eu declaro sobre a sua vida, eu e você, fazendo coisas inéditas. Eu quero ler com você essa mesma versão de Romanos 12, na Bíblia, a mensagem, mais ou menos versículo 1 e 2 diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta.
Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo. Ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Queridos, a Bíblia é a mensagem, é uma Bíblia já interpretada. Ela não é a nossa Bíblia de estudo, ela não é a nossa Bíblia que gera doutrina, mas ela nos ajuda a trazer para um cotidiano aquilo que a palavra está dizendo. E ela está dizendo para que a gente não se molde à cultura dominante, para que a gente não se molde a pessoas dizendo que não vai ter jeito, que está em crise, que acabou. Não, querido. Você, a sua forma, o seu molde, o seu modelo é o próprio Senhor que nos inspirou, que nos criou a sua imagem e semelhança e ainda nos entregou Jesus Cristo como modelo. Então, você e eu somos capazes de iniciar algo completamente novo. E eu quero que você comece a gerar essa expectativa de algo grande e novo que vai acontecer na sua vida quando ou durante ou quando passar esse momento de circunstância adversa que estamos vivendo. E nós vamos crer junto dessa forma e vamos ver a mão do Senhor sobre a nossa vida. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque dentro de nós, Pai, será gerada a expectativa certa. E eu creio, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor plantar em nosso coração, nós vamos crer que vai acontecer e já vamos dar graças ao Senhor pela tua mão poderosa sobre a nossa vida, manifestando um milagre, coisas que nunca aconteceram, coisas que vai ser a primeira vez através da nossa vida, porque o Senhor sempre tem algo novo para nós. Fique em paz na prática dessa palavra e cheio de expectativa, porque o Senhor não encurtou a sua mão.